Então todo o povo começou a gritar: Viva o rei! 1 Samuel, capítulo 10, verso 24. Nesse ponto aqui da história, no livro de Samuel, já faz séculos que os juízes governaram sobre todas as tribos de Israel. Só que o tempo todo eles ficavam pedindo, ansiando por um rei que fosse igual a todas as outras nações. E aí a gente começa a observar um velho padrão familiar na Bíblia. Deus entrega ao povo aos seus próprios desejos insensatos para depois podê-los redimir de toda essa situação bagunçada que eles escolheram. E é justamente isso que vai acontecer aqui. A história de Juízes, daquele livro de terror que a gente leu, termina com a frase: naquele tempo não tinha rei em Israel e cada um fazia sua própria vontade. Aí você termina essa frase e pergunta: não, de fato, o problema de Israel é que eles não têm um rei. E aí vem o livro de Samuel para mostrar a gente: e se eles tiverem um rei? O problema é que o povo quer um rei segundo as outras nações. E aqui vai estar o contraste nessa história dos livros de 1º e 2º Samuel, e aí Reis, e aí a história vai tocando até acabar o Antigo Testamento. Mas vamos voltar aqui para a história de Samuel. Samuel começa esse livro, que tem o seu nome, ungindo o primeiro monarca da história de Israel. E o verso 24 do capítulo 10 vai dizer pra gente que todo o povo começou a gritar: Viva o rei! Se você der uma estudada na cultura inglesa, você vai descobrir que tem uma outra frase que é muito parecida com essa daqui. É a frase Deus salve o rei. Essa frase já chegou até a ser usada em algumas traduções que vão remontar a Bíblia lá atrás. A Bíblia Coverdale, por exemplo, lá de 1535. Faz tempo, hein? E na cultura em si, essa frase remonta pelo menos até o reinado do rei Henrique VIII. É uma espécie de grito de lealdade. A própria Marinha inglesa usa essa palavra como um grito de ordem. E a resposta para quando se grita Deus salve o rei é dizer: muito tempo para que ele reine sobre nós. E é de toda essa cultura, de toda essa história que se deriva uma canção chamada God Save Our Lord the King, ou, a tradução, Deus salve o nosso Senhor, o Rei. Uma canção lá de 1604. E que mais recentemente acabou se tornando o hino nacional inglês, adaptado hoje em dia para Deus salve a rainha, já que é uma mulher que está lá na monarquia da Inglaterra. E por causa de toda essa história, de toda essa carga cultural, é compreensível que os tradutores de Bíblias, como por exemplo a King James, mantenham essa tradição e coloquem isso no texto bíblico. Deus salve o rei. Só que no texto original mesmo, lá no hebraico, não tem Deus salve o rei, só tem viva o rei. E é justamente esse contraste que a gente vai observar na história de Saul. No fim das contas, Deus não salva esse rei. Na verdade, Deus acaba depondo esse rei infiel. Saul vai se tornar justamente uma representação da figura de Adão. Adão é o primeiro rei que falha na história da redenção. E vai ser necessário vir um segundo rei para vir e travar as batalhas de Saul por ele e para ter sucesso onde o rei Saul falhou. Como a gente vai ver amanhã, esse segundo rei é ninguém menos do que Davi. E Davi retrata pra gente mais uma vez um tipo, uma miniatura, pelo menos imperfeita, de Jesus Cristo. Só que é exatamente assim, dessa forma, que o Senhor Deus redimirá toda essa situação. Ele vai consertar todo esse estrago. O grande propósito de todos esses reis descritos em Samuel, Reis e por aí vai, nada mais é do que esquentar o trono para o verdadeiro rei, para o verdadeiro Messias que vai vir, o ungido. Todos eles testemunham da necessidade de um rei verdadeiro. É o rei Jesus que vai vir cumprir tudo o que Saul estava destinado a ser, mas infelizmente não chegou nem perto de alcançar. É ele que será o rei eterno, duradouro, o rei de todo mundo para todo sempre. Só que é claro que quando ele finalmente se fez carne e habitou entre nós, não foi possível observar grandes gritos de Deus salve o rei ou vida longa ao rei. Não houve muito apoio, não houve muita adesão, não houve sequer gritos de aclamação. Na verdade, quando ele morreu na cruz, foi precisamente o contrário. O povo gritou: ele não salvou os outros? Salve a si mesmo também, ele não pode salvar a si mesmo? Ele é rei de Israel, que ele desça da cruz então. Aí a gente vai crer nele. Ele não confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: eu sou filho de Deus, então que Deus o salve. Isso está lá em Mateus 27, versos 42 e 43. É quase como se fosse uma espécie de anticoroação. Sim, a coroa é colocada sobre ele. Só que você sabe muito bem que na verdade era uma coroa de espinhos. E o título que é conferido a ele é de Rei dos Judeus.
mais como uma espécie de gozação e brincadeira do que realmente o reconhecimento da sua monarquia. E para todo mundo que estava presente ali naquele cenário, parece que Deus se recusou a salvar esse rei. Eles até se contentam com isso, fazendo esses deboches. Essas pessoas estão testemunhando a morte do rei e vergonhosamente eles parecem contentes, alegres com tudo isso. Só que o que a gente vai observar é que essa é a história da Páscoa verdadeira. Uma Páscoa que deveria receber o título de "O Rei está morto, vida longa ao rei". No fim, a gente descobre que o Pai, na verdade, salvou de fato o seu rei ungido. E ele o eleva da sepultura para ser Senhor sobre todas as coisas e sobre todo o universo. No fim das contas, não somos nós que reconhecemos, que coroamos esse rei. Todos esses pregadores que falam, não, precisamos entronizar Jesus, precisamos colocar Jesus no trono como Senhor. Não, essa não é a nossa tarefa. É Deus que eleva Jesus e o faz se sentar no trono. É Deus que salva o rei. A nossa parte é simplesmente acrescentar a nossa própria resposta agradecida. Quando a gente escuta Deus salvou esse rei, a nossa resposta é simplesmente que ele reine para sempre sobre todos nós.